Muito bem, meus irmãos, estamos juntos aqui, seguindo os passos da Confissão de Fé de Westminster, nesse período que era o período da Escola Bíblica Dominical. Separamos esse tempo para poder dar continuidade no ensino da Palavra do Senhor, e hoje nós estaremos abordando o capítulo que fala sobre a providência. Os irmãos que estão acompanhando a Escola Bíblica Dominical sabem que nós estamos seguindo a Confissão de Fé de Westminster, que é o padrão doutrinário de interpretação adotado pela Igreja Presbiteriana do Brasil, que trata de assuntos bíblicos, de temas bíblicos de forma sistemática. Nós já falamos sobre as Sagradas Escrituras, já falamos sobre os decretos de Deus, sobre a criação, sobre a Santíssima Trindade, e hoje nós vamos falar sobre a providência, que é o capítulo de número 5. Eu leio, para aqueles que já estão acompanhando os nossos estudos, eu leio a seção da Confissão de Fé de Westminster e depois trago a interpretação do texto ora lido. E passo a fazer então a leitura da seção de número 1 do capítulo 5, que trata da providência. Diz assim o texto: pela muito sábia providência, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho de sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória de sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as criaturas, todas as ações delas e todas as coisas, desde a maior até a menor. Então é assim que a seção de número 1 do capítulo 5 da Confissão de Fé de Westminster trata sobre a providência. E conforme nós lemos, a providência, e essa palavra é uma junção de duas palavras latinas, pró, de pré, de antecipadamente, evidência, de ver. E então é no sentido do Deus que vê todas as coisas antes mesmo de acontecer. Ele governa e sustenta toda a obra criada, toda a ordem criada por Ele mesmo. Então, Ele age de uma forma infalível, como diz o texto. A sua ação não tem como ser resistida por ninguém, e é por isso que ela é infalível, e o Senhor não falha nos projetos e nas ações dele. Então, alguém poderia resistir, e isso resultaria numa falha da parte de Deus, mas poderia ser que o Senhor empregasse de uma forma equivocada, isso também seria uma falha, mas de forma infalível o Deus Todo-Poderoso orquestra todas as coisas, e todas estas coisas cooperam, concorrem, fluem para o propósito e o desígnio do próprio Senhor Deus. Então ele age de forma livre, ele não é pressionado, ou ele não faz algo sem que ele não tenha a vontade de fazer. Tudo que ele faz é de acordo com a liberdade que há nele, e também ele age de forma imutável. Ele não age hoje e amanhã ele se arrepende e age de uma forma distinta. Não, pelo contrário, Deus ele age de acordo com a sua muito sábia providência. E então, Deus faz isso por quê? Ele faz isso para o louvor da sua própria graça, para o louvor da sua própria glória, para o louvor da sua sabedoria, justiça, bondade e misericórdia. E é por isso que ele sustenta todas as coisas. Então Deus não só criou todas as coisas, mas Deus também sustenta. Então, diferentemente do deísmo, que diz que Deus criou todas as coisas e depois ele não mais se relaciona com as coisas criadas, Deus não intervém na obra criada, como na figura do antigo relojoeiro, que dá corda e simplesmente as coisas acontecem de acordo com o rumo próprio que o mundo segue.
Esta é a ideia do deísmo inglês, mas nós acreditamos que Deus intervém na história, Ele age, Ele sustenta todas as coisas. Nada que acontece foge, escapa do seu poder e da sua ação. Então Ele governa todas as criaturas, desde a maior até a menor. O Senhor Deus governa o macrocosmos e o microcosmos. Deus governa tanto um planeta que está em órbita no sistema solar ou em qualquer outra galáxia, e Ele também sustenta os micróbios, Ele sustenta os vírus e tantas outras perspectivas mais. Nada escapa do agir do Senhor. A seção de número 2 diz assim: posto que, em relação à presciência e ao decreto de Deus, que é a causa primária, todas as coisas acontecem imutável e infalivelmente, contudo, pela mesma providência, Deus ordena que elas sucedam necessária, livre ou contingentemente, conforme a natureza das causas secundárias. Então, essa seção de número 2, que amplia o raciocínio da seção primeira, fala sobre a presciência e o decreto de Deus, que caminham e concorrem para que a providência de Deus siga o fluxo daquilo que Ele determinou, mas não só daquilo que Ele determinou, mas de acordo com as causas secundárias. O que isso quer dizer? Que Deus, Ele não vai preordenar, Ele não vai agir de acordo com a sua própria vontade, e a sua própria vontade vai em contraposição às causas secundárias, como se Ele mesmo trouxesse para as causas secundárias, que são as ações humanas e tudo aquilo que acontece no cosmos, como se fosse uma violação desse Deus, como se Deus fosse contra a realidade do homem e da natureza, como por exemplo, se o homem não cuidar do planeta Terra, então Deus, ele não intervém de uma forma tal que viola a natureza do homem, e vai contra a ação do homem, ou até mesmo o homem querendo ser mau e destruir alguma realidade, e Deus violando essa realidade e violando o homem, ele não vai na contramão das causas secundárias. Pelo contrário, as causas secundárias postas, elas concorrem na mesma direção da causa primária, que é a ação do Senhor. Isso quer dizer que o Senhor age conforme a natureza das causas secundárias, mesmo que seja em contingência, mesmo que as causas secundárias aconteçam de forma livre, mas mesmo assim o Senhor Deus, ele concorre na mesma direção. É lógico que alguém pode ser leviano e o Senhor Deus pode livrar aquela pessoa diante de um maltrato, de uma situação, mas ainda assim o Senhor está concorrendo para o bem e Ele não está violando a natureza, Ele de forma misericordiosa salva aquela pessoa, como por exemplo, alguém que se embriaga, pega um carro, a causa natural da embriaguez pode levar à destruição dele. Deus não inflige as regras que Ele mesmo estabeleceu, suprimindo ou suspendendo o efeito do álcool. Não, a pessoa ela continua alcoolizada, e então se ele não bater, é porque Deus de forma misericordiosa o livrou, mas Deus não suprime ou vai na contramão das causas pré-estabelecidas por Ele mesmo. Então nós precisamos entender que o Senhor Deus governa todas as coisas, mesmo dentro da realidade humana, e Deus age de acordo com a sua providência, sustentando céus e terra. A seção de número 3 diz: na sua providência ordinária, Deus emprega meios, todavia Ele é livre para operar sem eles, sobre eles ou contra eles, segundo o seu beneplácito. Ampliando mais o raciocínio, Deus ele é todo poderoso, e o texto de Westminster diz que Deus opera através dos meios. Então, vamos dizer aqui de forma bem específica, através de um exemplo, para que nós possamos entender. Qual meio que Deus estabeleceu para que a terra seja regada e as árvores possam dar frutos? A chuva.
Então Deus estabeleceu o meio, um aquecimento natural na superfície da terra, que faz com que a água venha evaporar, se forme ali através das nuvens carregadas as densas águas, que depois serão derramadas sobre a terra, e então esse é o meio que Deus estabeleceu para regar a terra. Mas Deus, ele é poderoso para agir e operar sem esses meios que ele mesmo estabeleceu, ou até mesmo para agir sobre eles, ou até mesmo contra eles. Então, em um sentido, o Senhor Deus, ele pode estabelecer um meio, mas ele pode até suprimir aquele meio, ele pode ir além daquele meio, e ele pode até mesmo ir contra aquele meio. Vamos supor, na figura da chuva, né, que o Senhor Deus, se ele quiser, ele pode fazer com que aquele meio que ele estabeleceu seja refreado, como as secas, por exemplo. Nós sabemos que em várias regiões aconteceram secas, e isso é estabelecido pelo governo do Senhor e pela providência e segundo o beneplácito do Senhor. E até mesmo o Senhor age sobre eles em períodos onde há bastante chuvas e tantas outras situações mais. É uma forma de dizer que o Senhor não está preso aos meios, ele é poderoso para agir por meio deles, porque foi ele quem estabeleceu os meios, mas o Senhor também age sem os meios. A quarta seção diz: a onipotência, a sabedoria inescrutável e a bondade infinita de Deus, de tal maneira se manifestam na sua providência, que esta se estende até a primeira queda, e a todos os outros pecados dos anjos e dos homens, e isso não por uma mera permissão, mas por uma permissão tal que para os seus próprios e santos desígnios, sábia e poderosamente os limita, regula e governa em uma múltipla dispensação. Mas essa permissão é tal que a pecaminosidade dessas transgressões procede tão somente da criatura e não de Deus, que sendo santíssimo e justíssimo, não pode ser o autor do pecado e nem pode aprová-lo. A ideia da providência é que o Senhor providenciou a salvação, e a providência da salvação não fez com que a salvação fosse algo como um plano B. E até mesmo nós precisamos entender que o Senhor que governa todas as coisas também governou a entrada do pecado no mundo. Porém, ainda que seja inescrutável os desígnios e os pensamentos do Senhor, quem pois conheceu a mente do Senhor, quem deu a ele para que depois pudesse pedir a restituição. Então, ainda que seja inescrutável o caminho do Senhor, nós precisamos entender que é claro e óbvio a partir das Sagradas Escrituras que todas as coisas procedem desse Deus. Porém, Deus não é o autor do pecado, ele não comunga com o pecado, ele não aceita o pecado, porque ele não retira as causas contingenciais, as causas secundárias, ele não vai contra as causas que ele mesmo estabeleceu. Então, quando Deus criou o homem com a possibilidade de pecar, foi a possibilidade de pecar. E quando ele criou com a possibilidade de pecar, ele sabia que o homem pecaria, mas mesmo assim deu liberdade a este homem. E estava dentro do plano do Senhor a queda. Então, dentro desta perspectiva, a queda que impôs sobre a raça humana todas as mazelas existentes, traz para a raça humana todas as consequências do pecado, até mesmo a morte. Mas esse Deus sábio, glorioso e magnífico, ele, num tempo determinado, há de julgar todos os seres humanos que já viveram, que vivem e que viverão, e então ele vai por fim no reinado do pecado. Aqueles que estarão no céu de glória serão glorificados e jamais pecarão, e aqueles que foram destinados para a ira eterna, esses não mais cometerão torpezas, pois eles serão atormentados por toda a eternidade. Então, se Deus quisesse
pelo seu próprio querer, pela sua própria sabedoria, fazer com que os homens jamais pecassem, assim ele poderia fazer. Então, dentro da providência do Senhor Deus, dentro da ação do Senhor Deus, em criar todas as coisas, existia a variável chamada pecado, e essa variável não foi um acidente. Deus já sabia, e ainda assim ele orquestrou todas as coisas para a glória dele, e ele sustenta todas as coisas, inclusive a nossa salvação, e a misericórdia de Deus só é possível por causa do pecado. Sem pecado não haveria miséria, porque essa é a raiz da palavra misericórdia. Deus colocar o coração dele na nossa miséria e então nos socorrer em um estado de queda. É um grande mistério, mas é o que nós entendemos de acordo com as Sagradas Escrituras. Existem vários textos bíblicos que provam isso. Você pode acompanhar na confissão de fé as referências bíblicas que são colocadas como nota de rodapé e que servem como auxílio para a interpretação dos textos sagrados e dos temas bíblicos. A seção de número 5 diz o seguinte: o muito sábio, justo e gracioso Deus muitas vezes deixa por algum tempo seus filhos entregues a muitas tentações e a corrupção do próprio coração deles, para castigá-los pelos seus pecados anteriores ou fazê-los conhecer o poder oculto da corrupção e dolo do próprio coração, a fim de que eles sejam humilhados, para animá-los e dependerem mais íntima e constantemente do apoio dele, e torná-los mais vigilantes contra as futuras ocasiões de pecar, bem como para vários outros fins justos e santos. Então, aqui é a providência de Deus quanto à punição dos nossos erros. Deus nos pune e nos priva quando nós pecamos e nos desviamos dos caminhos do Senhor, e Deus pode nos deixar naquele estado para que nós possamos refletir sobre as nossas ações e nos voltarmos para o Senhor Deus. Então, por causa da corrupção, por causa dos pecados anteriores, por causa do nosso próprio coração, por causa que nós nos entregamos às nossas tentações, Deus, de forma sábia, justa e graciosa, nos deixa nessa situação, traz punições para que nós venhamos aprender, para que nós possamos ser conformados à imagem de Cristo, através do sofrimento, das lutas e das angústias, sermos aprumados e apurados para glorificarmos o nome santo do Senhor e aprendermos a viver uma vida mais vigilante e uma vida mais próxima do Senhor Deus. Este é um fim justo, piedoso e santo da parte do Senhor Deus, e então, quando somos entregues às mazelas desta vida, se somos de fato filhos do Senhor, então o Senhor usa as mazelas para nos corrigir, para nos disciplinar e para nos auxiliar. A seção de número 6 diz assim: quanto àqueles homens malvados e ímpios que Deus, como justo juiz, cega e endurece em razão de pecados anteriores, Ele não só lhes recusa a graça pela qual poderiam ser iluminados no entendimento e movidos no coração, mas às vezes tira os dons que já possuíam e os expõe a objetos que, por sua corrupção, tornam ocasiões de pecado. Além disso, os entrega às suas próprias paixões, às tentações do mundo e ao poder de Satanás. Assim acontece que eles se endurecem sobre as influências dos meios que Deus emprega para o abrandamento dos outros. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o Senhor Deus, Ele, segundo a providência dEle, segundo o governo e o decreto dEle, Ele age também na vida dos ímpios. A impiedade deles, e não o fato de Deus ter feito assim, mas a impiedade deles leva-os a caminhos de morte, de destruição. Deus, conforme a providência, o decreto e a ação dele, entrega a esses homens as suas próprias paixões. Não é o Senhor Deus que coloca essas paixões nos homens, pelo contrário, esses homens, inclinados pela própria corrupção do coração deles, acabam caminhando, trilhando por um caminho de morte. E assim o Senhor Deus apenas entrega a estes as corrupções
dos corações deles, já que eles são movidos por inveja, por facções, por iras, por contendas. Então o Senhor Deus simplesmente faz com que eles tenham aquilo que eles tanto desejam. E então é por isso que Deus, ele endurece o coração daqueles que são pecadores, porque o coração destes já são endurecidos, e o Senhor age de forma que o juízo é evidenciado na vida destes. Por fim, a última seção diz: como a providência de Deus se estende em geral a todos os crentes, também de um modo muito especial ele cuida da igreja e tudo dispõe a bem dela. Então o Senhor, que governa todas as coisas, ele governa a vida da igreja dele, e ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus, e o Senhor intenta o bem da igreja dele, e o Senhor tem o melhor para os seus. A sua providência se estende a todos os crentes, mas também se estende de forma particular à reunião dos crentes, ao ajuntamento dos crentes, à igreja como um estabelecimento do Senhor Deus, a comunhão dos santos, e é por isso que a igreja triunfa segundo a graça e a verdade, e é por isso que as portas do inferno jamais poderão prevalecer contra a igreja do Senhor. Que o Senhor nos governe segundo a própria providência dele, para o bem supremo que ele mesmo estabeleceu segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória do seu nome. Oremos. Magnífico Deus, adorado, magnífico Senhor, Deus de amor, Deus de toda a eternidade, tributamos ao Senhor honra, glória e força, a glória devida ao nome do Senhor, porque o Senhor se estende sobre toda a terra. Ensina-nos, ó Deus, a compreender os desígnios do Senhor, não aqueles ocultos, porque esses jamais serão compreendidos, mas aqueles revelados na Tua palavra, para que possamos honrar e adorar ao Senhor como Deus, para que possamos saber que o sapientíssimo conselho, a sapientíssima vontade do Senhor é eterna, imutável, e o Senhor é o Deus infalível, que governa todas as coisas, que trouxe ao mundo a existência e que sustenta tudo que existe, que já existiu e que existirá. Que o Senhor, que sustenta o cosmos, tanto as maiores criaturas como as menores, que o Senhor faça com que a nossa vida seja rendida ao Senhor e que possamos adorar ao Senhor na beleza da santidade do Senhor. Pedimos que o Senhor esteja conosco e nos abençoe, para que possamos crescer nesse tempo de pandemia e entender que a providência do Senhor governa todas as coisas e que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, segundo a vontade do Senhor, para a glória do nome do Senhor. Agora, meus irmãos, recebam a bênção. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai e a consolação do Espírito estejam com todos vocês, desde agora como para sempre. Amém. Gostaríamos de dizer, irmãos, que o período de escola bíblica dominical nós estamos mantendo, podemos retornar aos domingos pela manhã a qualquer momento, quando houver a necessidade. Por enquanto não há essa necessidade, não temos previsão, porém os cultos às 19 horas, todo domingo, nós já estamos tendo aqui na igreja. Então você se programe para estar com os irmãos cultuando ao Senhor aqui na Igreja Presbiteriana Central de Palmas. Para vir é fácil, não se esqueça do uso da máscara, faça a sua inscrição na secretaria da igreja, você pode entrar em contato conosco, o telefone vai estar aí na tela, você vai poder acompanhar o número para que você possa fazer a inscrição durante o período de horário comercial. E assim você poderá vir, a fim de que nós venhamos respeitar o decreto que só permite que 30% da nossa capacidade seja usada, ocupada aqui. Isso, no nosso caso, corresponde a 100 pessoas. E assim nós fazemos uso adequadamente do álcool em gel e de tantas outras medidas de segurança para que você possa estar aqui cultuando a Deus de forma segura e de forma
que o seu coração se sentirá tranquilo, em alegria para louvar a Deus. Que Deus abençoe a todos. Na próxima semana estaremos juntos, se assim a graça do Senhor Deus nos permitir. Um grande abraço a todos.